A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia para você que já está aí do outro lado da telinha. Hoje nós iremos falar sobre um assunto bem sério, né? É sobre a nossa educação com os nossos filhos. Na verdade, hoje de manhã, que nós iremos falar, eu também vou estar aprendendo, porque cada dia que passa, né, a nossa geração que está nascendo, né, no dia de hoje, tá pior, né, e a educação, os respeitos também, os pais com os filhos com os pais. Então, a Bíblia Sagrada também nos ensina a ser os verdadeiros pais, né, e educar os filhos e os filhos também obedecer aos pais através das escrituras sagradas. Você tem curiosidade de saber como que é a educação bíblica? Então fica aí que nós já vamos entrar, né, nesta palavra, né, nessa sabedoria o qual o Senhor tem nos dado, né, mas sabendo que eu também estou aprendendo, né, no dia de hoje. Tem bastante coisas aqui na Bíblia Sagrada que eu li hoje, que eu estava estudando, e eu também não sabia, né? Então, por isso que eu falo que a Bíblia Sagrada é um verdadeiro ensinamento para aquele que quer crescer sábio dentro das Escrituras Sagradas e obter a salvação, ter a vida eterna, né? Então, é isso que nós iremos falar nesta grande manhã, mas antes vamos orar, né? Vamos agradecer o nome santo do Senhor nesta grande manhã. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos, papai, em sua presença para te louvar, te engrandecer, te exaltar. Senhor, venha perdoar pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelo meu jeito de agir, o meu jeito de se expressar, muitas vezes o meu jeito de falar e de repreender, Senhor. Oh, Jesus, venha abençoar a cada um que já se faz presente neste aplicativo. Vai de encontro a cada vida nessa grande manhã. Aquele que estiver com dor, que o Senhor venha tirar. Aquele que estiver enfermo, Senhor, que o Senhor venha curar. Oh, Senhor, vai de encontro a cada vida nessa grande manhã. Venha abrir a nossa mentalidade, Senhor, para que nós venhamos ser inteligentes à sua palavra, para que nós venhamos receber a sua grande sabedoria de educar os nossos filhos. Oh, Senhor, tenha misericórdia, papai. Louvado seja o seu santo nome. Venha visitar este lar, este ambiente, esta família. Venha cobertar com teu sangue, Senhor. Venha, Senhor, nos corrigir, papai, perante as nossas falhas. Venha nos corrigir, papai, naquele caminho que muitas vezes as pessoas têm caminhado. Oh, Jesus, vem de encontro, papai, a nossa família. Vai de encontro a cada um, Senhor, nesta grande manhã. Em nome de Jesus Cristo, venha cobertar com teu sangue a todas as crianças, Senhor. Venha tirar todo trauma, venha tirar toda angústia, venha tirar toda raiva deste coração, papai. Oh, Jesus, vai de encontro a cada criança do CEMEIS, no colégio, papai. Vai de encontro, Senhor, a cada uma das crianças, Senhor. Venha trazer o grande escape, o grande livramento no dia de hoje. Venha trazer saúde, venha aumentar a imunidade, Senhor. Oh, Jesus, tenha misericórdia, papai, dessas crianças, Senhor.
Venha dar o grande livramento, Senhor, livramento do acidente, livramento de escorregar, livramento de doença, de enfermidade, Senhor, livramento de sequestro, livramento, papai. Oh, Jesus, tenha misericórdia, papai, louvado seja o seu santo nome. Venha abençoar esta geração que está vindo, essa geração de adolescente, papai. Oh, Jesus, tenha misericórdia, venha guardar de todo mal, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus terminei mais rápido, né, a oração, porque a nossa caminhada, né, para falar sobre as crianças perante a Bíblia Sagrada é extensa, né, ela é longa, né, para que a gente venha aprender, né, aprender mais da palavra santa do Senhor. Então, você que estiver aí com a sua Bíblia Sagrada, você abra primeiramente em Provérbios, capítulo 22 e versículo 6. Está dizendo assim: instrui o menino no caminho em que deves andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então a palavra santa do Senhor está nos dizendo que nós precisamos ensinar os nossos filhos perante o que as escrituras sagradas, para que eles não venham desviar do caminho de Deus. Porque se um dia nós chegarmos a saltar sobre essa terra, ele saberá para que caminho percorrer. Ele saberá que ele tem um Deus que tudo pode por ele. Então ele não irá ficar perdido ao meio do caminho. Abra também Provérbios, quase no mesmo versículo, Provérbios capítulo 23, versículo 13, 14 e 15. Está dizendo assim: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele que contra quem o Senhor se irá cair nela. A astúcia está ligada à correção do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Então, quando nós criamos os nossos filhos com a vara significa o quê? Uma correção. É um tratamento, é um castigo. Porque é a mesma coisa nos adultos. Se Deus nos corrige, é um tratamento para que a gente não venha fazer novamente errado. Assim também é a criança. Quando você corrige a criança com a vara, ela vai sentir ali ruim, né? Por causa que ela levou aquela varada. Então ela não irá querer mais levar aquela surra de vara. Mas a Bíblia Sagrada também fala que a gente não pode usar com violência a vara. A vara é para uma correção e não para espancamento, né? Você tem que educar a criança com amor e não com violência. Não pela raiva que você sentiu que aquela criança fez tal coisa na sua casa. Não. É para educar, para que ela não venha errar novamente. Não é para você se desabafar em cima da criança. Não é para machucar. É para educá-la, né? Então, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina. Provérbios 22, capítulo 15, também está dizendo assim. Provérbios, capítulo 20... Não, eu errei a palavra, gente. Provérbios, capítulo 23, 13, 14 e 15. Eu acabei lendo do versículo 20, do capítulo 22. Então, está dizendo assim, capítulo 23, 13, 14 e 15. Eu li errado. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando com a vara, nem por isso morrerá.
tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Então, se a gente educar com a vara, as crianças não irão morrer mais cedo. Elas terão vida e vida em abundância. Por quê? Porque elas serão obedientes aos vossos pais, né? Então, é maravilhoso saber que até isso Deus nos corrige e também faz com que nós venhamos a aprender a lidar com os nossos próprios filhos, né? Que é a educação, é o respeito que nós precisamos dar para os nossos filhos, para que eles venham crescer dentro do caminho do Senhor, não se afastar, ter vida em abundância e também ter a sua salvação, né, em Cristo Jesus, né? Então aqui também Provérbios capítulo 22, versículo 15, está dizendo: a astúcia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará ele, né? Então, ali quando as crianças estão fazendo algo errado, nós precisamos corrigi-los, né? Para o quê? Para que eles não venham passar por grande preocupação mais tarde, né? Eu marquei aqui também só um pouquinho que eu tô aqui. Efésios 6, versículo 1 a 3. Também está dizendo assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre esta terra, né? Então, essa é a parte, né, que os filhos precisam ser obedientes também aos vossos pais. Assim como nós não podemos, né? Não podemos criticá-los, não podemos irritar os nossos filhos. Eles também precisam ser obedientes a nós que somos pais, né? Para o quê? Para que eles venham viver melhor sobre essa terra, para que Deus venha protegê-los sobre essa terra, né? Então, também em Efésios capítulo 6, versículo 4, está dizendo assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos seus filhos, mas criai-os na doutrina e a demoestação do Senhor. Então, nós, pais responsáveis, também precisamos tomar as nossas atitudes como os pais, não provocar a ira do filho. E o filho sempre tem, né, um dia mau também deles, né? O qual nós precisamos se aquietar até ele se acalmar, para então conversá-lo com ele, né? Porque eles têm também os seus dias ruins. Não são só nós, pais, que temos os nossos dias, mas eles também têm. Então, nós não podemos, né, criticá-los, não podemos provocar a ira deles, para que eles venham ali te responder, né? Aqui também Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Está dizendo assim: vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor, né? Então, tudo aquilo que é bom e agradável ao Senhor, nós precisamos fazer. Tanto nós que somos grandes, adultos, como as crianças, nós precisamos obedecer às Escrituras Sagradas, né? Então, nós precisamos educar os filhos
para que os filhos também venham a ter uma vida consagrada a Deus, né? Para que eles venham ser obedientes. Colossenses, capítulo 3, versículo 21, também diz assim: vós, pais, não erreis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Não irriteis aos vossos filhos, para que eles não venham a perder o ânimo, né? Exemplo, a criança tá indo na igreja, né? Ali ela quer muito aquela coisa, né? Só que você não pode dar. Aí você acaba se estressando e irritando aquela criança. E o que acontece com a criança quando se irrita? Ela para de ir na igreja, ela não vai mais, porque ela se irritou, porque você deixou ela irritada. Então é algo que nós também precisamos nos preocupar, né? Tem a parte do filho e tem a parte do pai. Então a gente não pode deixar a parte do pai também em vão. Nós precisamos falar também, porque nós também estamos aprendendo, né? Aqui também em Êxodo, deixa eu ver. Êxodo capítulo 20 e versículo 12. Está dizendo assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Né? Então, o filho, a filha precisa honrar ao pai e à mãe, para que se prolonguem, para que se viva mais sobre essa terra. Né? Porque se você honrar o seu pai e a sua mãe, tanto o adulto como o pequeno, você terá mais abundância de dias sobre essa terra, você terá mais vida, diz as escrituras sagradas, né? Então, a gente precisa o quê? Disciplinar as nossas crianças, mas não machucar, gente, não machuque as crianças. A vara é uma disciplina, é uma correção. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Deixa eu achar aqui. Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Está dizendo assim: o que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que ama o seu tempo o castiga. Então, o que quer dizer? Que você pode até aborrecer o seu filho com a vara, mas depois de um tempo ele irá aprender que aquilo que o pai ou a mãe corrigiu era para que ele fosse feliz no meio da caminhada, né? Algo maravilhoso que nós somos ensinados, né? Eu, quando eu era criança, né? Na verdade, a gente não podia nem olhar torto, porque olhou torto, a vara corria, né? Então, mas graças a Deus, né? Que eu fui educada desse jeito, porque hoje eu permaneço, né? Firme na rocha, do jeito, né? Que meu pai educou, minha mãe educou a gente tá aqui, graças a Deus. Se não fosse, né? Se não fosse pela educação que os meus pais me deram, né? Eu não teria, né, a educação, o respeito, né? Então, a correção, quando nós somos pequenos, é maravilhosa, principalmente a correção que é feita dentro da igreja. Nós, quando éramos criança, a minha mãe, além dela castigar a gente, né, às vezes com vara mesmo, a gente tinha que fazer aquelas letras, a caligrafia era nosso castigo. E também a escola dominical, gente. A escola dominical a gente tinha que ir porque era o nosso castigo. E a gente passou o que? Então, aprender as escrituras sagradas. E é interessante que por mais que eu tenho a minha mãe e meu pai vivos, né? Mas
se eles não estiverem por perto, eu sei que eu tenho um Deus que tudo pode, eu sei aonde recorrer com os milagres, aonde eu posso correr atrás quando eu preciso de ajuda, quando eu quero chorar, eu sei que eu tenho Deus me pega no colo, né? Então eu sei aonde que eu posso correr, né, para pedir ajuda, né, para Deus. Eu sei aonde que eu posso, exemplo, se eu estiver passando por algum problema, eu sei com quem que eu posso falar, que é Deus, né? Então, foi por causa do quê? Por causa do ensinamento da minha mãe e o ensinamento do meu pai, né? Graças a Deus que nós somos educados, né? Então, é a mesma coisa que nós precisamos passar para os nossos filhos, né? Se nós tivermos uma educação perfeita, nós precisamos também repassar essa educação para os nossos filhos, para que ele não venha se perder ao meio do caminho. Ou se acaso se perder ao meio do caminho, ele sabe como retornar para o caminho de Deus, né? Porque ele sabe aonde que ele pode achar socorro, ele sabe aonde que ele pode achar uma saída, que é Deus, né? Quando o pai e a mãe não estiver mais sobre essa terra, ele sabe aonde que ele pode procurar a salvação, que é em Deus, né? Então Deus, ele corrige você porque ele te ama, porque se ele não corrigisse você, ele não iria estar te amando, né? Então, aquele que Deus ama, ele corrige, ele puxa nossas orelhas, ele coloca nós no caminho certo para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. Ó, que maravilha, né? Que palavra maravilhosa, né? Em Provérbios também, capítulo 23, capítulo 13, deixa eu ver, capítulo 23... Capítulo 23 e versículo 16. E exultará o meu íntimo quando teus lábios falarem coisas retas. Então, nós precisamos ensinar, né, os nossos filhos a andar em caminhos retos e fazer o que está correto, para que eles não venham a sofrer mais tarde, né? Aqui também, eu até escrevi em Provérbios, capítulo 29, versículo 15. Está dizendo assim: a vara é a repreensão, dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo e envergonha sua mãe. Né? A palavra do Senhor, né? E daí eu já, para vocês não ficarem em dúvida, eu dei uma pesquisada, né? Que também às vezes a gente não sabe, né? Diferenciar ou falar sobre a palavra, né? O que significa a vara e a repreensão, dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo e envergonha sua mãe, né? Então o documento discute o significado da vara de disciplina mencionada em Provérbios 29, aponta que a palavra hebraica pode significar orientar em vez de castigar. Fisicamente também mostra que a disciplina bíblica se refere a educar com amor, responsabilidade e não agressão, né? Então, a gente precisa educar os nossos filhos com responsabilidade e não com agressões físicas, agressões psicológicas. O que são as agressões psicológicas? É xingamentos, é você falar, ai, você não vale nada, ai, você isso, você aquilo outro. Não pode falar, porque isso é uma agressão psicológica, aonde aquela criança ela pode crescer com aquilo em sua mente, pode acontecer coisas problemáticas mais para frente, né? Pode interferir no seu estudo, no seu relacionamento, né, com as outras pessoas. Então nós precisamos
educar com responsabilidade e não é machucar fisicamente a criança. Não, você precisa educar com amor, é para que elas não venham cometer o mesmo erro. É um ensinamento, não é uma agressão, tá? Eu vou deixar bem claro, né? Porque quando se trata de criança, existem os direitos das crianças também, né? Existe a proteção das crianças. Então, tem muitas coisas que, quando se trata de criança, envolve muitas coisas a mais. Então, nós precisamos saber como podemos educar os nossos filhos, né? Tem que ter regras, limites, né? Para que a criança venha crescer bem, saudável, né? E feliz, né? Que a felicidade venha em primeiro lugar, né? Aqui também em Apocalipse, capítulo 2, versículo 27. Apocalipse 2, 27. Está dizendo assim: e com a vara de ferro as regerá, serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Né? Aqui Jesus fala, né, que a vara é como um ferro que as regerá e serão quebradas como vaso de oleiro. Então a vara faz com que a criança venha a ser transformada, porque ela irá voltar para o caminho certo, ela não irá fazer aquilo novamente, né? Quando a gente bate ali ou coloca ela no castigo, ela não irá querer mais ficar naquele lugar. Ela quererá o quê? Brincar, conversar, né? Ficar em alegria. Por quê? Porque cada vez que ela for fazer aquele algo errado, ela vai lembrar daquela correção. É igual nós, né? Igual o tratamento de Deus com as nossas vidas. Né? Nós que somos transformados, a nossa transformação muitas vezes ocorreu na dor. Por quê? Porque nós fomos desobedientes a Deus. Então Deus pegou nós no pior momento das nossas vidas, onde todo mundo virou as costas, e nos trouxe para o caminho do Senhor. E nos transformou. Aí quando você olha o erro, você pensa assim, não, eu não vou voltar a fazer aquele erro. Imagine aquela dor que eu senti do transformar de Deus. Não, eu não vou voltar. Por quê? Porque foi uma correção de Deus para com a sua vida. E é assim que as crianças também precisam sentir, que é uma correção. Que quando elas olharem para a vara, olhar para aquele erro que ela fez, ela lembrar daquela correção do pai e da mãe e passar o quê? A não cometer mais. Né? Então é assim que a Bíblia Sagrada nos ensina, né? Ser autoridades dos salvos, né? Porque o que a vara significa, simboliza na Bíblia Sagrada, autoridade dos salvos. Nós precisamos ser autoridades sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, né? Então, a vara, perante a Bíblia Sagrada, é um instrumento de autoridade. Então, eduque o seu filho com responsabilidade, né? Agora vamos mais ou menos uma palavrinha diferente, né? Vamos aproveitar essa oportunidade, já que nós estamos falando de filhos, né?
Então, filhos envolve amor, ensino consistente e correção firme, mas nunca em violência física excessiva ou abusiva. O objetivo é guiar os filhos no caminho da justiça e ensiná-los a tomar decisões sábias, refletindo o amor e a disciplina de Deus, né? Então, a palavra santa do Senhor, ela nos ensina, né, que o objetivo é ensinar os nossos filhos ao caminho, o caminho de Deus, para que mais tarde, quando nós chegarmos a faltar sobre essa terra, eles não venham se perder ao meio do caminho. Eles sabem a quem recorrer, que é Deus, né? Porque Deus é a vida, e sem vida nós não iremos viver, né? Os princípios bíblicos para disciplinar os filhos: o amor e a bondade. A disciplina deve ser motivada pelo amor e não pela raiva ou frustração. Ensino e instrução. Pais devem ensinar os seus filhos sobre os princípios e valores bíblicos quando os caminhos do Senhor. Correção consistente. A correção deve ser aplicada de forma consistente, com limites claros e consequências definidas. Vara com moderação. O uso da vara, quando necessário, deve ser feito com moderação e amor, com o objetivo de ensinamento e não para machucar. Modelagem. Os pais devem ser modelos de comportamentos vivendo os valores que desejam e ensinam os seus filhos. Comunicação aberta e honesta e essencial para os desenvolvimentos emocional e espiritual da criança. Oração. Os pais devem orar pelos seus filhos e buscar a sabedoria divina que é de Deus para ajudar a educar. Reconhecer os erros. Os pais precisam reconhecer os seus próprios erros e pedir perdão aos seus filhos, ensinando a importância do arrependimento. Então, quando se diz assim no mundo, né? No mundo tem aquele palavrear que os filhos são espelho dos pais. Por quê? Porque os pais precisam ser testemunho para os seus filhos, né? Mas existe uma diferença, né? Porque essa geração que veio de adolescente é uma geração mais difícil de lidar, né? É uma geração diferente que veio sobre essa terra. Exerce o quê? A gente precisa ter mais paciência com eles, né? A gente precisa ter mais... conversar com eles mais, né? Porque exige mais conversa, mais diálogo, né? Nessa nova geração, né? Que veio na Terra. Não é igual antigamente, né? Onde o pai e a mãe davam uma varada, dali olhava por baixo, né? A gente já saía correndo, né? Nessa geração não é assim. A gente sabe que essa geração tá bem mais difícil de lidar, mas Deus nos ajuda, né? Perante a Bíblia Sagrada. Então, o amor e a bondade, a disciplina deve ser motivada pelo amor e não pela raiva. Então, não bata com raiva. Se você tiver, né? Se o teu filho fez alguma coisa, né, na sua casa, quebrou alguma coisa que você tinha ali de lembrança, respira, conta até 10, a gente sempre fala, né, conta até 10, se acalmou, aí vai lá e corrige o seu filho. Não corrija na hora que você está com raiva, não corrija na hora que você está brabo. Por quê? Porque você poderá machucar o seu filho e aí pode ser prejudicial para você ou para o seu filho também, ali, principalmente aquela criança que está em fase de crescimento, né? Então, a gente não pode machucar a criança, tá?
A vara é uma varada só para limitar ele não fazer mais aquele algo que ele continua fazendo. Ensinar e instruir, né? Os pais devem ensinar os seus filhos sobre os princípios e valores bíblicos, guiando no caminho do Senhor, né? Aquelas igrejas que tem escola dominical, que tem escolinha para levar, instruir ele, né? Porque ele vai estar ali aprendendo também o que é certo, o que é errado, né? Que caminho que ele precisa percorrer. Então, através desses ensinamentos, ele também terá ali uma moldagem espiritual para que ele cresça no caminho de Deus. E além de, se um dia ocasionar dele sair do caminho do Senhor, ele sabe voltar de volta, né? Para o caminho do Senhor, porque ele foi ensinado, né? Aqui também está dizendo assim, a correção deve ser aplicada de forma consistente, com limites claros e consequência definida, né? Então, nós precisamos ter a correção aplicada de forma consistente, com limites, né? Impor limites à criança. Limite, tem que ter um limite para que ela venha saber que é até tal hora, exemplo, né? A criança gosta até ali de assistir um desenho, né? Você coloca limite, a tal hora a televisão vai ser desligada. Tal hora você vai vir para dentro. Coloca limite, tal hora, 7 horas você tem que estar aqui dentro, né? Se é um adolescente, né? Porque 7 horas ele precisa estar descansando. No outro dia ele precisa estudar, ele precisa estar com a cabeça, a mentalidade certa, a mentalidade calma, para que ele venha aprender no colégio. Porque ali brincou até 10, 11 horas, meia-noite, aí volta para dentro de casa até ele tomar banho, jantar e ir dormir, para o cérebro começar a descansar, já é o horário no outro dia que ele precisa estar estudando. Então ele não descansou direito, ele não irá pensar, ele não irá conseguir estudar, né? Porque em todo tempo ele está pensando no dia de ontem, né? Porque ele brincou demais, ele não conseguiu descansar, então ele está nervoso, está estressado, ele não conseguirá estudar e também, às vezes, não deixará que o outro aluno da sala de aula venha estudar, por causa que ele está ali impaciente, inquieto, né? Então é bom e necessário ter limites para a criança e também para o adolescente. Vara com moderação. O uso da vara, quando necessário, deve ser feito com moderação e amor, com o objetivo de ensinar e não machucar, né? Isso a gente já falou, estamos repetindo para que você não venha machucar o seu filho, né? E sim educá-los com o amor e sabedoria de Deus. Modelagem. Os pais devem ser modelos de comportamento para os seus filhos, né? Aquilo que você quer que o seu filho venha ser, você tem que ser sobre essa terra. Se você não quer que o seu filho use álcool, drogas ilícitas ou cigarros, não faça isso perto dos seus filhos. Vai longe, faça, né, longe. Você que é católico, que tem seus vícios, muitas vezes você não conseguiu sair ainda, saiba que Deus pode sim te transformar também, tá? É uma grande porta, uma grande oportunidade para você que quer sair aí do vício, né? Do cigarro, da cachaça, do álcool, né? Daquelas bebidas mais fortes, né? Se você quiser sair, eu tenho uma receita maravilhosa para você. Deus, ele pode tudo em nossas vidas, né? Ele pode te livrar, te transformar e transformar também ali a sua família, os seus filhos
né, através da palavra santa do Senhor, né? Basta você abrir a Bíblia Sagrada e você irá aprender muitas coisas que tem sobre as nossas vidas, né? Para que a gente venha viver, permanecermos vivos sobre essa terra, né? Então, vivendo os valores que desejam ensinar os seus filhos. Então, ensine eles, né? Ensine na igreja, ensine a cantar, ensine a ler a palavra de Deus, ensine ele o caminho que ele precisa percorrer, né? Não brigue perto das crianças, gente, os casais, né? Eu sei que tá difícil, hoje em dia é difícil um casamento, né, com união, né? O casamento assim mais com união em Cristo Jesus, é mais brigas, mortes, né? É marido correndo atrás de esposa com faca, com coisa arada, assim, essas coisas, né? Tá bem difícil, mas tente não brigar perto do seu filho, porque aquilo que você está passando para o seu filho é aquilo que eles vão ser quando crescer, né? Eles vão achar que tudo aquilo que ele viu é certo fazer. Então, eles vão fazer a mesma coisa, é como se fosse algo hereditário, de pai passa para filho, aquela maldição passa para o filho, e se você não estiver, principalmente se você não estiver no caminho do Senhor, né? Então, é algo que você precisa quebrar no que? Na oração, você precisa orar pelos seus filhos, né? Você precisa educá-los, ensinar que caminho precisa percorrer perante a palavra santa do Senhor, a comunicação ser aberta e honesta, não mentir. Nós, pais, não podemos mentir para os filhos, porque se eles descobrirem que você mentiu, mais tarde ele também poderá mentir para você. Então, seja uma conversa honesta, uma conversa aberta, um diálogo, ter reuniões de família, isso daí é muito importante. Colocar os seus filhos sentados, impor as regras da casa, impor limites, colocar ocupação aos adolescentes, né? Essa parte eu vou pegar para mim, porque nessa parte eu tô falhando também. Preciso dialogar mais com os filhos, preciso sentar, né, e conversar com os filhos, impor regras e limites. Essa eu peguei para mim, obrigada a Deus, né? Então, a gente vai aprendendo a nossa caminhada, né, vivendo um dia de cada vez perante a palavra santa do Senhor. Então, ter a conversa aberta e honesta é essencial para o desenvolvimento emocional e espiritual da criança. Oração. Os pais precisam orar pelos seus filhos. Ora no meio do trajeto, ora na caminhada, ora para o colégio, tá indo para o colégio, ora por eles, né? Pede para Deus livrar de todo mal, livrar dos bullying. Às vezes a gente vê, né, até os próprios professores fazendo bullying contra a criança. Isso daí também é crime, né? Então, vamos observar, vamos orar para os nossos filhos aí de a volta, para que Deus venha guardar, cuidar, né, de nossos filhos, né, perante o percurso da escola, o percurso do passeio, né? A gente precisa orar por eles, né? Conforme está as escrituras sagradas. Reconhecer os erros, os pais também precisam reconhecer os seus erros. Exemplo, sumiu, vamos supor, sumiu uma roupa. Vamos supor, sumiu uma roupa em casa. Aí você fala assim, foi o fulano que pegou, né? Aquela criança fala assim, foi a fulana que pegou. Daí você acredita que foi a fulana. E você fica ali, batucando, não, foi você, né? E daí você descobre que foi você mesmo. Você mesmo, a mãe, o pai que guardou lá numa gaveta e esqueceu que guardou. E aquele filhinho pequenininho falou que foi a irmã maior,
né, dizendo que foi ela que tinha guardado, mas que na verdade foi você mesmo que esqueceu. E você acabou o quê? Acusando a sua filha por causa do piazinho que falou que foi ela. E você acabou caindo na acusação do filho e acusou a filha por ter pegado aquela camiseta. E você lembrou que foi você mesmo que guardou naquele guarda-roupa. Então, o que é que você precisa fazer? Ó, filho, eu peço perdão, eu errei, eu que guardei aquela camiseta dentro daquela gaveta e acabei me esquecendo. Então, é assim que nós precisamos ser pais, né? Responsáveis, né? Nós pedimos perdão para os filhos, né, em prova do arrependimento, para que eles também venham ser ensinados que quando eles olhar, falar alguma coisa que não foi, que eles lembrar que foi eles mesmos que colocaram, para que eles venham também pedir perdão, para que eles venham se arrepender daquela acusação e venham pedir perdão. Porque se você não pedir perdão, eles também não irão pedir perdão pelos seus erros, né? Então, nós precisamos fazer a nossa parte como pai, né? Não é só exigir dos nossos filhos e não fazer a nossa parte, mas educar com segurança, educar com amor. É a palavra do Senhor para todos os seus corações, para os vossos corações, nessa grande manhã, né? Vamos orar mais um pouco, né? Pelas nossas crianças de hoje, né, para abençoá-las, né, para que elas venham crescer bem, para que elas venham permanecer no caminho do Senhor, né? Então vamos orar. Tá aí a grande palavra, né? Leia as escrituras sagradas, né? Saiba que Deus nos ensina, Ele nos corrige porque Ele nos ama, né? Porque se Ele não nos amasse, né, Ele não iria nos corrigir, porque a correção é para que a gente não venha desviar do caminho do Senhor, tanto nós adultos quanto os pequenininhos, né? Então vamos orar e vamos agradecer a Deus pelo grande ensinamento, o qual o Senhor tem nos dado nessa grande manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos, papai, em sua presença para te agradecer pela rica oportunidade, o qual o Senhor tem nos dado nessa grande manhã. Muito obrigado pelo seu ensinamento, muito obrigado, Senhor, pela sua grande sabedoria, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por me ensinar mais um dia. E muito obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem me dado e por tudo aquilo que o Senhor ainda poderá me dar neste dia. Em nome de Jesus Cristo, vai de encontro, papai, a cada um que me assistiu nessa grande manhã, a cada um que ainda há de escutar essa palavra. Vai de encontro, papai, a esse coração, vai de encontro a esse pai, essa mãe, Senhor. Oh, Jesus, venha ajudar e educar os nossos filhos dessa geração. Oh, Jesus, que os nossos filhos venham ser obedientes à sua palavra, que os nossos filhos venham a aceitar a correção do seu pai, da sua mãe. Oh, Jesus, que eles venham ser obedientes, papai. Oh, Jesus, para que eles venham viver mais sobre essa terra, papai. Oh, Jesus, ai de encontro a cada criança, a cada jovem, a cada adolescente nessa grande manhã. Venha cobertar com teu sangue, Senhor. Venha, Senhor, cobrir com suas mãos santas, suas mãos poderosas. Oh, Jesus, venha tirar toda a opressão, toda a depressão. Caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Oh, Jesus, venha eliminar todo o mal, Senhor. Vem eliminar o vício, Senhor. Oh, Jesus, ai de encontro este adolescente nessa grande manhã, Senhor. Oh, Jesus, tenha misericórdia, papai. Louvado seja o seu santo nome. Oh, Senhor, segura ele em suas mãos. Venha segurar, papai, venha livrar. Venha dar o grande escape, o grande livramento no dia de hoje. Oh, Jesus,
Ajuda, papai, cada um, Senhor, nessa grande manhã. Venha tirar todo o trauma, Senhor. Venha tirar toda a tristeza, Senhor, desta criança, papai. Oh, Jesus, venha trazer alegria, venha trazer a transformação, papai, a cada criança, a cada adolescente, Senhor. Oh, Jesus, ajuda, papai, esses pais, papai. Oh, Senhor, venha livrar esse filho do mundo, do vício, do pecado, Senhor, do vício, das drogas, Senhor. Venha tirar, papai, este piar do erro, Senhor. Oh, Jesus, a coberta com teu sangue, Senhor. Dê o grande escape, o grande livramento para esses jovens do dia de hoje, Senhor. Oh, Jesus, venha livrar, Senhor, esta vida. Oh, Senhor, ajuda, papai, nas creches, nas escolas, Senhor. Oh, Senhor, tenha misericórdia. Louvado seja o seu santo nome, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Oh, Jesus, vai de encontro, papai, essas vidas nessa grande manhã. Restaura, papai, este lar. Venha restaurar esta família. Venha trazer limites, papai, essas crianças. Oh, Jesus, ajuda, papai, nós criarmos os nossos filhos nessa grande manhã, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, né? Graças a Deus. Então fica aí essa palavra, né? Educar as crianças com moderação, com uso de vara, mas não para machucá-los, e sim para educar. Educar os filhos, obter limite, né? Colocar limites às crianças, porque essa nova geração tá bem complicado de lidar, mas graças a Deus que nós temos a Bíblia Sagrada, aonde nos ensina como nós devemos educá-los, né? Então ensine no caminho de Deus, porque pelo caminho de Deus será mais fácil deles caminhar, né? Porque o caminho do mundo é horrível, porque o caminho do mundo, se você ensinar coisas erradas para ele, hoje eles estão com você, amanhã ele pode não estar mais, né? Ali ele pode perder a vida, você pode perder um filho, perder uma filha, né? Pode acontecer alguma coisa, ou ser morto, né? Ou acontecer algum acidente ali, não tem a vida salva, né? Então, acaba ficando exposto ao mundo matadouro, né? Já falo, o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Então, aquela vida irá morrer mais cedo, né? Então, vocês que são filhos, obedeçam aos seus pais, honra o seu pai e a sua mãe, e assim você poderá ter mais abundância de vida sobre essa terra, porque se você não obedecer o seu pai e a sua mãe, sabe o que irá acontecer? Você irá morrer mais cedo sobre essa terra, né? Às vezes não tem aquelas crianças, né, que acabam morrendo mais cedo, né, ali com 13, 14 anos, 15, 17, né? Então vocês acabam morrendo mais cedo. Mas se você for obediente ao seu pai e à sua mãe, pode ter certeza que você será vitorioso em Cristo Jesus e terá vida em abundância sobre essa terra, né? A palavra santa do Senhor, ela nos ensina, nos corrige. Nós, como pai e mãe, também é corrigido, né? Não é só o filho, né? Então vamos fazer jus à palavra de Deus, para que nós venhamos obter vida e vida em abundância, né? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo e eduque os seus filhos, assim como diz a Santa Escritura de Deus, porque em breve nós estaremos lá no reino de Deus, né? Nós estaremos lá na vida eterna e juntamente com os nossos filhos, se assim nós criarmos dentro da palavra santa de Deus, né? Seremos todos salvos em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus permitir e Deus quiser, às 9 horas estaremos aqui orando e buscando o nome santo do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo. Até
se Deus permitir e Deus quiser. Tenha um bom dia.